Olá! Há quase 7 anos, quando o presidente do Comitê Olímpico Internacional abriu o envelope e mostrou ao mundo o nome da cidade do Rio de Janeiro, o Brasil foi quase todo tomado de euforia e esperança. A cidade maravilhosa seria a primeira da América do Sul a receber o maior evento esportivo do mundo. O Brasil vivia uma enorme onda de otimismo e a notícia vinha coroar essa boa fase. Às vésperas do evento, o quadro é de crise econômica, de crise política. A empolgação não acabou por completo, mas agora vem acompanhada de apreensão, de muita expectativa. Nossa infraestrutura está adequada para o melhor desempenho dos 10 mil atletas de 206 países? A segurança está garantida? A maior delegação brasileira da história vai ser também aquela com os melhores resultados? Esses serão alguns dos assuntos desta edição do Expressão Nacional. Ao vivo conosco, direto do Rio de Janeiro, temos o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Pelo telefone, o presidente da Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso. Aqui no nosso estúdio temos como convidados o deputado Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, a atleta olímpica Carmen de Oliveira, o deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, que é autor do projeto de criação do Instituto Brasileiro do Esporte e é também ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a deputada Flávia Moraes, que é educadora física, integrante da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Bom, quero agradecer muitíssimo aqui em nome da equipe da TV Câmara a participação de todos. A gente vai começar pelo ministro Pisciani, lá no Rio de Janeiro, até para garantir o satélite, né? Vai que cai. E eu começo, não sem antes agradecer muitíssimo o fato da TV Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estar conosco nessa transmissão, no sede dos estúdios, e também vai transmitir esse nosso evento. Ministro, a gente sabe que as autoridades, né, têm por obrigação ver o copo meio cheio, sempre o lado bom, enquanto imprensa e oposição, de um modo geral, tendem a ver o copo meio vazio. Eu toco essa bola de primeira para o senhor perguntando, aonde que o copo está meio cheio, aonde que acertamos, aonde que a coisa já deu certo e aonde que está meio vazio, o que faltou fazer, o que foi oportunidade perdida, para usar as mesmas palavras do seu correligionário, o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Uma boa noite a todos, eu quero cumprimentá-los aí em Brasília, cumprimentar a nossa campeoníssima, cumprimentar o deputado Pancera, o deputado Chico Alencar, a deputada Flávia Moraes. Dizer que não se trata de enxergar o copo vazio ou cheio, se trata de fazer uma análise concreta sobre a grande oportunidade que é sediar os Jogos Olímpicos no Brasil, num evento histórico em que pela primeira vez a América do Sul recebe um evento da magnitude dos Jogos Olímpicos, a participação de 207 delegações, 206 países, mais a delegação de refugiados. Aliás, outro fato histórico, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, uma delegação de refugiados, sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional, sob a bandeira olímpica, participará dos Jogos Olímpicos, inclusive refugiados que vivem no Brasil, que vieram viver no Brasil fugindo de guerras, de perseguição religiosa, de perseguição política. Um evento assistido por mais de 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo, em que o Brasil terá a oportunidade de ser visto em todo o mundo. Os Jogos Olímpicos, eles representam e representaram para o Brasil uma grande oportunidade, não só de ter visibilidade e com essa visibilidade atrair mais turistas, atrair mais investimentos, atrair mais a atenção do mundo todo. Mas no caso específico do Rio de Janeiro e também de outras cidades, nós podemos ter um grande investimento em equipamentos, em políticas públicas. No caso da área do esporte, nós tivemos investimento em todas as regiões do Brasil, não só no Rio de Janeiro, que ganharam equipamentos esportivos. Nós temos em São Paulo, por exemplo, o Centro Paralímpico Brasileiro, um dos melhores do mundo para a preparação dos atletas paralímpicos.
Nós temos na Bahia o Centro Pan-Americano de Judô, em Fortaleza, na região sul, ou seja, em todos os cantos do Brasil e, evidentemente, no Rio de Janeiro. E mais do que equipamentos esportivos, as Olimpíadas permitiram ao Rio de Janeiro, por exemplo, fazer a revitalização da sua zona portuária, região por onde a cidade começou, ou seja, a cidade se reencontrou com a sua história. Nós tivemos a possibilidade de construir mais de 100 quilômetros de BRTs, de mais de 16 quilômetros do metrô inaugurado no último sábado. A cidade, desde Estácio de Sá até 2010, tinha construído 15,6 quilômetros de túneis e construiu, nesses últimos 6 anos, novos 16 quilômetros de túneis, melhorando significativamente a sua mobilidade. Eu, por exemplo, sou aqui do Rio de Janeiro, que sou da Zona Norte, da região de Anchieta, tive a oportunidade de andar na Transolímpica outro dia e chegar de Ricardo de Albuquerque à Barra da Tijuca em menos de 30 minutos. Isso, equipamentos como o metrô, como a Transolímpica, a população terá a oportunidade e só conseguirá dimensionar quando iniciar o uso logo após o fim da edição dos Jogos Olímpicos. Essas obras foram feitas com o argumento olímpico, mas não foram feitas somente para as Olimpíadas, que duram 16 dias. Foram feitas para a população. Então, as Olimpíadas não foi, de maneira alguma, uma oportunidade perdida. Foi e ainda será uma grande oportunidade para o Brasil. No momento que o Brasil precisa retomar o seu crescimento, voltando a ter credibilidade, voltando a ter autoestima, as Olimpíadas poderão cumprir esse papel, porque poderão mostrar ao mundo que o Brasil e o brasileiro têm a capacidade de ultrapassar desafios, enfrentar crise econômica, enfrentar turbulência política e ainda assim cumprir bem cumprido os seus compromissos. E para os brasileiros, levantará a autoestima no Brasil na medida de que nós poderemos ver que o Brasil é capaz de realizar um evento dessa magnitude. Se os ingleses foram capazes em 2012, se os chineses foram capazes em 2008, se os gregos foram capazes em 2004, os australianos em 2000, os americanos em 96, os espanhóis em 92 e por aí vai, nós seremos capazes, até porque está tudo pronto para iniciar. O Rio já está vivendo o espírito olímpico, que já está contagiando a cidade, eu tenho certeza que vai contagiar todo o Brasil. Então, nós também seremos capazes de realizar agora em 2016. Ok, ministro. Continue conosco, sei que o senhor ainda tem muito mais a dizer a respeito desses avanços, desse legado, mas eu sei que o deputado Chico Alencar aqui do meu lado, eu acho que o copo não está tão cheio assim. A descrição do senhor é uma bela descrição, né? O copo está quase transbordando, mas eu acredito que o senhor deputado Chico Alencar ainda queira botar mais água, enxergue ainda espaço para crescer no projeto olímpico. O que está faltando para, digamos assim, a gente ter a Olimpíada aproveitando o máximo do seu potencial? Não considerá-la, depois do meu boa noite a todos, inclusive ao Léo, nosso ministro e colega deputado, e aos colegas aqui da mesa, mas não ter dissociado os Jogos enquanto evento de um processo que tem que ser contínuo, ou melhor, ter dissociado. O evento vai acontecer, salvo algum acidente, que a gente espera que não aconteça, vai dar certo nesses 16 dias. Depois os Jogos Paralímpicos em setembro também, eles são até mais comoventes, mas, na verdade, a cultura do esporte, que é um elemento fundamental para o desenvolvimento do país, tem a ver, inclusive, com o crescimento econômico, mas o crescimento também humano, não é só cimento, é sentimento, é massificar esportes. Continua extremamente precária. Não há 20% de escolas brasileiras, públicas e particulares, que tenham quadras poliesportivas. Então, a gente continua muito concentrado, e isso pode se refletir, inclusive, no resultado concreto dos Jogos, em 10, 12 modalidades,
enquanto que a disputa vai se dar em torno de 42 modalidades esportivas. Então, essa cultura de massificação dos esportes deixou a desejar. Nesse sentido, é sim uma oportunidade perdida. Em segundo lugar, claro que o evento, com todo o apoio da mídia grande, vai ser retumbante, já está sendo, ocupando o noticiário, vibração intensa, mas o que eu me pergunto, depois que os 52 mil agentes de segurança pública forem embora, o Rio, e aí a cidade e o estado voltará à situação de calamidade oficial, até decretada, com a triste deterioração das UPPs, por exemplo, para falar de segurança pública, com a nossa UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, parada desde março, e aí o colégio de aplicação também, com os servidores de áreas fundamentais como da educação e da saúde no estado, vivendo uma situação angustiante, difícil. Então a gente cria quase que um cenário meio ilusório. Né? Eu sou um entusiasta dos jogos, mas acho inclusive que a cena mais comovente que eu já vi em Jogos Paralímpicos foi lá no início dessa estrutura, quando numa corrida um deficiente caiu e os outros se voltaram para carregá-lo e todos chegaram à linha final juntos, contrariando esse espírito de competição, uma coisa muito bonita. Todos venceram. Cenas, né? Então, eu acho que eu, sinceramente, estou como boa parte da população. Vai ser um espetáculo bonito, bacana, interessante, atraente, com muita audiência, mas não vai dar aquele avanço de que tanto carecemos no Brasil. E nem entusiasmando tanto, pelo que eu vi aí de pesquisas, mesmo no Rio de Janeiro, a turma não está tão entusiasmada assim por causa da crise. Eu quero aprofundar esse primeiro ponto que o senhor falou, da oportunidade do esporte como vetor de desenvolvimento, com as nossas duas especialistas em esporte, professora de Educação Física, deputada Flávia. Mas antes, já que o senhor também tocou em números, vamos só aproveitar que o Marcelo Pedroso, da Autoridade Pública Olímpica, está na ponta da linha, para ele falar para a gente, dar uma explanada sobre o dinheiro, sobre os números. Não, ele não está. A produção avisa que ele não está com a gente aqui agora, então eu vou para o primeiro tema. Vou conversar com a deputada Flávia Moraes, porque ela é da Comissão de Esporte. A Comissão de Esporte, inclusive, está discutindo um anteprojeto de um Plano Nacional de Esporte, né, que é inspirado no Plano Nacional de Educação, vai mandar isso para o governo, para ver se o governo encampa a proposta. Deputada, a gente não está um pouco atrasado numa discussão como essa que o deputado Chico Alencar citou, de usar esporte como vetor de desenvolvimento humano e também econômico? Com certeza. E, na verdade, o grande legado que nós esperamos desses eventos mundiais que acontecem no Brasil é justamente a cultura da prática da atividade esportiva, né? E para isso nós precisamos sim do incentivo dos grandes atletas, desses grandes momentos que motivam, que viram sonho na cabeça de muitos brasileirinhos, né? Mas nós precisamos também de um sistema que realmente venha trazer condições de acesso à nossa população, principalmente nos menores municípios, à atividade esportiva, principalmente a modalidades diversificadas. Hoje a gente sabe que o Brasil é o país do futebol. Futebol a gente vê em todo canto, mas é difícil a gente ter num município menor, mais distante, para as nossas crianças, para os nossos jovens, o acesso a algumas modalidades esportivas, como a natação, o próprio atletismo. Então, tudo isso demanda a organização do sistema do esporte no nosso país. Por isso, nós estamos trabalhando esse Plano Nacional do Esporte, junto com o Ministério do Esporte. A comissão tem uma subcomissão que está justamente debruçada sobre esse tema. Nós temos acompanhado em outros países, como a China, o Plano Nacional que com certeza fez a diferença, né? E para que a gente possa estruturar o esporte brasileiro. Hoje eu falo que grande parte das mazelas sociais que nós temos, como a drogadição, elas podem ser enfrentadas com a política pública de esporte forte, porque são incompatíveis, né, as drogas e a prática esportiva, e muitas vezes a gente não entende essa política pública, a importância que ela pode ter no momento onde o país vive aí o aumento da violência, da criminalidade, fruto do
aumento da drogadição e da falta de oportunidade dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e a importância de nós termos aí, eu falo que o esporte de alto rendimento, eu discuto muito isso na Comissão do Esporte, a gente tem vários atletas que são deputados e que defendem, né, o esporte de alto rendimento, mas eu falo que ele é consequência de um esporte de base bem feito, né? Então nós precisamos pensar o Brasil dessa forma. Deputado Celso Pancera, o senhor está propondo aí uma política pública nesse setor, que é o Instituto Brasileiro do Esporte. Explica para a gente como é que ele pode ser, em boa medida, ocupar esse vácuo que já foi descrito aqui pelos nossos participantes, também descrito pela deputada Flávia. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Chico, Flávia, nossa Carmen, o Leonardo, que está lá no Rio de Janeiro, Marcelo Pedrosa, que fala daqui a pouquinho aí também. Vou falar um pouquinho de sentimento, além do cimento, Chico. Eu acho que tem um intangível aí, que é o ganho com a Olimpíada, antes de eu entrar na questão do Instituto, que é a capacidade de realização. Eu acho que esse sentimento que a gente encontra nas cidades onde passa a tocha olímpica, e ele é forte. Eu esses dias encontrei em Vassouras, eu estava passando e eu vi a tocha olímpica. E eu vi que as pessoas estavam mobilizadas no entorno dessa questão da tocha olímpica. Então, esse sentimento de receber, de organizar, de fazer um evento de massas positivo, com saldo positivo, também é um ganho para o país, e ele é intangível. E acredito que deixará outra intangibilidade, que é o gosto pelo esporte. As pessoas, a juventude em particular, estão acompanhando não só os diversos pontos de treinamento que tem no país, como a televisão vai transmitir o esporte, e as pessoas acabam sendo imbuídas não só do sentimento da Olimpíada, mas também da prática, do gosto pelo esporte. Então também isso para mim é a intangibilidade importante que o fato de ter a Olimpíada no Brasil deixa como legado, além do cimento, que é muito importante para o Rio de Janeiro, né? Em relação ao Instituto, a ideia do Instituto surgiu numa conversa ainda no meu tempo de ministério, com o Ministério do Esporte, da Educação e também com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O que fazer com parte do legado olímpico, com parte dos aparelhos olímpicos que foram construídos no Rio de Janeiro. Como se articula isso num grande projeto, né, de valorização de esporte, não só de alto rendimento, mas também esporte de base e pesquisa esportiva, né? Então surgiu a partir daí a ideia de criar um Instituto Brasileiro de Esporte a partir desse legado, com a gestão compartilhada do governo federal através desses ministérios, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, articulando algumas universidades no Brasil que têm experiências muito fortes de produção esportiva e de treinamento de atletas e de pesquisas na área, de remédios, de suplementos alimentares, de roupas, de calçados, né, para a área, com aqueles espaços que estarão disponíveis no Rio de Janeiro para a prática. Isso é consequência também de uma conversa que nós tivemos com a Universidade de Salamanca, a UERJ inclusive teve, há uns 5 anos atrás, em que a Universidade de Salamanca demonstrou interesse em instalar um centro de alto rendimento no Rio de Janeiro, né, de esporte de alto rendimento, né. A coisa não evoluiu, não foi para frente, mas foi uma oportunidade que se perdeu, que não avançou, e no âmbito, né, da Olimpíada e com esse conjunto de aparelhos, né, esportivos que o Rio de Janeiro recebeu agora, né, eu não sei se o deputado Chico teve a oportunidade de visitar os espaços, mas são todos muito bem estruturados, um investimento importante para a área, que poderia então alavancar o Instituto e o Brasil ter, a exemplo do que tem outras áreas hoje que pesquisa na área de ciências médicas, fármacos, na área de alimentos, de produção agrícola, a gente também ter um instituto de pesquisa na área esportiva. Perfeito. Eu estou doido para fazer uma pergunta para a Carmen, que é a atleta olímpica aqui da mesa, mas antes, para a gente aproveitar a ligação do Marcelo Pedrosa, da Autoridade Pública Olímpica, eu vou repetir a pergunta para ele, que ele não ouviu, que é pedir para você explanar para a gente, Marcelo Pedrosa, quais são os números, principalmente
a grana, né? O dinheiro por trás da Olimpíada, porque se fala muito em dinheiro público, por outro lado se fala muito que boa parte se conseguiu junto à iniciativa privada. Dá um panorama geral para a gente aí, o que custou, quanto e como é que esse dinheiro está dividido? Bom, boa noite em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade, saudar os deputados federais presentes, nossos ministros, saudar todo mundo. Dizer da nossa imensa expectativa em relação à expectativa positiva em relação ao que nós estamos vivenciando hoje no Rio de Janeiro, seja pela realização do próprio evento, seja pela oportunidade de construção de um legado que vai ficar para as próximas gerações, não somente sob o ponto de vista esportivo, mas também do ponto de vista da infraestrutura urbana para a cidade do Rio de Janeiro, que está recebendo, pela oportunidade de sediar os Jogos, um investimento muito importante dos 3 níveis de governo e com certeza coloca a cidade num patamar completamente diferenciado de desenvolvimento. Em termos orçamentários, a divisão foi estabelecida em 3 documentos, essencialmente, né? O orçamento do próprio Comitê Rio 2016, que é um orçamento totalmente privado, com a sua arrecadação baseada nos direitos que o Comitê Rio 2016 tem sobre realização e transmissão dos jogos, comercialização de marcas, essencialmente, captação de patrocínios, comercialização, tendo receitas na comercialização de produtos e serviços decorrentes dos jogos. Esse orçamento, como eu disse, é 100% privado, da ordem de 7,4 bi, e ele é todo investido na organização do evento em si, na infraestrutura dos atletas, de acomodações, transporte, alimentação, enfim, tudo aquilo que é necessário tanto para o atleta como agentes técnicos atuarem dentro do evento. A segunda peça orçamentária é a matriz de responsabilidade. A matriz de responsabilidade tem a sua constituição e atualização sobre responsabilidade direta da Autoridade Pública Olímpica, em conjunto com os atores públicos, federal, estadual e municipal, envolvidos na organização dos Jogos. E dá quanto? São 47 projetos, que estão todos eles com nível de maturidade acima de 3, ou seja, em fase de conclusão de entrega. O total desse investimento, segundo a atualização de janeiro desse ano, é de 7,07 bilhões. Desse recurso, 60% estão vindo do setor privado e 40% estão vindo do setor público. Basicamente, na matriz de responsabilidade, a gente tem tudo aquilo que é considerado exclusivo para os Jogos, ou seja, aquilo que, se o Rio de Janeiro não fosse sede dos Jogos, não realizaria. Então, basicamente, arenas olímpicas, o sistema de energia necessário para atender... Não precisa detalhar tanto, Marcelo. Pode ser menos detalhado. Tá bom. Então, nós já temos aí 14 bi, sendo 10 bi privados. E o total Exatamente. São 40, não é isso? Exatamente. Aí, está faltando 30 para a gente fechar a conta. O que complementa este projeto é o plano de políticas públicas. São 14 projetos distribuídos nos 3 níveis de governo, que representam um total de 24,6 bi. Desse total, 43% são privados e 57% são públicos. Basicamente, as obras que são obras que representam um legado direto para o desenvolvimento urbano da cidade. Então, aquelas na área de transporte, recuperação do Porto Maravilha, controle de enchentes, recuperação ali da área do Engenhão. Então, esses 3 documentos, eles representam a soma dos valores de investimento que estão sendo feitos pelos 3 níveis de governo mais o setor privado, e na consolidação de todos esses valores, que dá um pouco mais de 39 bi, nós temos 57% dos recursos oriundos do setor privado. Então, é um modelo de realização dos Jogos que é um modelo bem diferente de realizações anteriores e permitiu ao Rio de Janeiro uma forte participação privada na realização de toda a infraestrutura necessária para realizar os Jogos. E gerar um legado positivo de recuperação urbana para a cidade. Ok, Marcelo. Obrigado, viu? Um grande abraço.
Nada, imagina, um grande abraço a todos. Bom, a Autoridade Pública Olímpica estão detalhando para a gente aí os valores. A grana, né, investida, um percentual razoavelmente alto privado, mas também um considerável aporte público. Eu vou então, para a gente fechar esse primeiro bloco, conversar com a Carmen, que é a nossa atleta, né, da mesa, tem experiência em Atlanta 92, Barcelona 96, torci por você, viu, Carmen, lá na maratona de 96. Queria que você nos falasse um pouco dessa experiência e da expectativa em relação ao desenvolvimento do esporte a partir de uma Olimpíada. Pergunto isso até porque Barcelona, que foi onde você estava no seu auge, foi considerado um vetor para o desenvolvimento da cidade. A capital da Catalunha começou a ser muito mais conhecida. Qual é o traço da cultura local que você viu, por exemplo, na Olimpíada de Barcelona, que não estava na Olimpíada de Atlanta, feita pelos americanos? Pergunto isso, inclusive, porque eu vi muito do traço dos chineses quando fui cobrir a Olimpíada de Pequim e achei fantástica essa experiência. Eu pergunto também porque o Thomas Bach, o presidente do COI, falou que nós estamos fazendo uma Olimpíada à la Brasil. O que significa isso para você? Quando você fala sobre... Primeiro, boa noite, né? Boa noite aos colegas aqui. Desculpa, a gente vai entrando assim, eu já estava ansiosa, né? Deixou por último, eu já fiquei um pouco preocupada. Mas quando nós falamos assim sobre o atleta analisar o cenário em cada lugar que ele vai, é algo assim que nós, no momento em que estamos ali vivendo aquilo, pouco fazemos. O análise que eu consigo fazer das duas Olimpíadas, do tempo em que eu competi, Atlanta e também Barcelona, eu faço mais a partir de números. Há 20 anos eu parei de correr. Há 20 anos eu abandonei o esporte, achei que já tinha feito o meu melhor. E o meu melhor chegou a um 11º lugar no Mundial, em Stuttgart, e depois as participações na Olimpíada. Mas estamos falando de 20 anos que eu trago as melhores marcas da América do Sul até hoje. Então, quando nós olhamos isso, não é motivo de orgulho. Percebemos, então, o esporte estagnado. Nós estamos falando de pessoas que depositaram toda a credibilidade num esporte crescente. E depois de Atlanta, nós tivemos 2009 aí essa pretensão, e hoje é fato, de termos uma Olimpíada. Então, houve sim um desejo assim, de uma mudança concreta. E eu não consigo analisar os números, consigo sim analisar números, mas eu olho mais nessa evolução que não houve. Nós estamos falando de momentos do Joaquim Cruz, com a medalha importantíssima que alavancou. Eu lembro quando chegávamos na pista, nós tínhamos ali 5, 6 baterias só da prova do Joaquim. Por quê? Foi uma coisa que marcou. E depois disso? Que isso, baterias? Baterias são várias sessões de atletas querendo fazer a mesma prova. Não dá para se colocar mais do que 8 atletas, então se fazem várias séries. O que mostra uma demanda pelo esporte muito grande naquele momento. Passado isso, a escola de Joaquim. O que trouxe? Cadê a escola de Joaquim? Onde Robson está Caetano, Robson Caetano? E vamos aí listar vários nomes. Então, esse cuidado e essa objetividade em termos de marcas, eu não sei o que acontece no nosso país. Parece que tudo fica assim, como se fosse surpresa. Hoje, com os dados que nós temos, com toda a ciência que nós temos, as universidades e tudo, por que não conseguimos olhar de maneira clara a realidade que o Brasil terá nesses Jogos? Talvez não interesse, mas se olharmos o investimento das estatais nos esportes no Brasil, foram muitos, nós conseguimos ver, não vemos mais nem a empresa privada, você colocou muito bem, as empresas privadas investiram em instalações, investiram e terão sua compensação, isenções de impostos altíssimos. Hoje nós conseguimos olhar de maneira muito clara que o esporte precisa de ter um olhar mais delicado, um olhar certeiro em relação ao que é essa devolutiva. Eu lembro quando eu comecei a correr, parecia ali uma atleta, 15 anos, mãe solteira, vai mudar a sua vida. Hoje estamos oferecendo ainda para os nossos jovens essa mudança de vida, responsabilidade do Estado, para que os nossos jovens de 15, 14 anos mudem as suas vidas a partir disso. Eu vejo jovens que eles entram e falam, vou comprar uma casa para minha mãe. Eu vou ajudar meu pai, eu vou comprar alimentos. Temos que pensar bem esse legado hoje que nós estamos trazendo, Olimpíada, um evento tão forte. O que nós podemos tirar disso?
A deputada falou muito bem. Cadê a base, a massificação? Não podemos trazer esse menino com um sonho imediato de mudança de vida. É duro falar para um garoto de 14 anos que toda a sua família ficará nas tuas costas e que, se ele for o grande, terá essa mudança. Nós precisamos de pensar numa lógica real. Eu gosto da ideia da escola organizada, não esses 20% que o deputado acabou de falar, mas toda a escola com esporte, menino feliz. E se dali o creme subir e surgir um menino, esses sim serão trabalhados dentro de uma política esportiva de alto rendimento. Vou parar um pouquinho, temos muito para falar. Bom, pelo jeito que a Olimpíada, que se esperava já ser um momento de colheita, ainda vai ser um momento de plantio para muitos esportes, mas esse é o assunto que a gente trata daqui a pouquinho no segundo bloco. A Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta num instante. Aproveito então para mandar a sua participação. O nosso telefone é 0800-619-619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e o Twitter X Nacional. Estou esperando. Olá, estamos de volta com o programa Expressão Nacional. O tema de hoje é a preparação do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, para as Olimpíadas. Hoje recebemos em nosso programa o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, a atleta olímpica Carmen de Oliveira, o deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Pelo telefone, o presidente da Autoridade Pública Olímpica e direto do Rio de Janeiro, dos estúdios da TV Alerj, o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani. E é por ele que eu começo novamente esse segundo bloco. Ministro, agradeço mais uma vez ao senhor, porque no meio dessa correria arrumar um espaço para a gente, para a TV Câmara e também a TV Alerj por nos facilitar esse contato. Nós encerramos o bloco anterior em que a Carmen estava, por um lado, feliz por ser recordista ainda sul-americana há 20 anos, mas, por outro lado, triste, porque queria que esse recorde já tivesse sido quebrado por uma nova geração aí de esportistas. A gente tem como transformar essa pequena colheita que a Olimpíada nos traz num novo replantio dessas sementes para colher mais em outras Olimpíadas, e como fazer isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero aqui, exaltar, saudar que o que ouvi de todos os presentes nesse debate, numa grande síntese, é aquilo que o esporte precisa. Nós temos que universalizar cada vez mais o esporte no Brasil, transformar o esporte, de fato, numa prioridade do país. Portanto, cuidar do Plano Nacional do Desporto no pós-Olimpíada é uma prioridade do Ministério do Esporte, será uma prioridade do governo e também uma prioridade da Câmara dos Deputados, através da Comissão do Esporte, como a deputada Flávia explicava durante a sua fala. E nós vamos, na próxima quinta-feira, lançar a Rede Nacional de Treinamento, que vai receber todo o legado olímpico e os demais equipamentos esportivos que o Ministério pôde construir, pôde atuar ao longo do país, desde a iniciação ao esporte até o alto rendimento, porque é verdade, não existe alto rendimento sem a base. E também não existe base sem alto rendimento, porque o que faz as crianças hoje, o jovem, sair da frente do telefone celular, do iPad, do videogame, da televisão, para ir praticar o esporte, são os ídolos. O esporte brasileiro teve, sim, evolução nos últimos anos, nos últimos ciclos olímpicos. Primeiro dado, nós saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres, em 2012, há 4 anos atrás, para mais de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro. Brasileiros e brasileiras que atingiram o índice, que se qualificaram para as Olimpíadas. Nós quase dobramos o tamanho da nossa delegação. Isso é uma grande evolução. Vou dar aqui um exemplo muito conhecido, que nos deixou tristes por um lado,
mas feliz por outro, naquilo que aqui coloca a Carmen. O nosso recordista mundial, campeão olímpico, César Cielo, ficou fora das Olimpíadas, o que nos deixou muito triste, porque todos gostaríamos de assistir o Cielo nadando aqui no Rio de Janeiro, defendendo o seu título olímpico, defendendo o seu recorde mundial. Mas ele não foi, porque foi superado pela nova geração de nadadores brasileiros, o que também nos deixa contentes, porque houve evolução. Então, eu creio que o esporte brasileiro terá que usar as Olimpíadas como um fator de inspiração. As Olimpíadas irão inspirar os nossos jovens, as nossas crianças a quererem praticar o esporte, a quererem praticar muitas modalidades, e nós temos que dar conta de levar essa oportunidade aos 4 cantos do nosso país. O país tem evoluído, né? Nós não somos mais apenas o país do futebol, do vôlei, do judô, né, que tradicionalmente nos davam muitas alegrias. Mas nós temos chance de medalha na canoagem, que é algo novo para o Brasil. Nós temos chance no handball feminino, que é reflexo também da prática. O handball é um exemplo claro de como a prática do esporte vindo da escola dá resultado no alto rendimento. O handball é um esporte muito praticado, sobretudo pelas meninas nos colégios. E olha o resultado que nós temos, um time fortíssimo do handball feminino, que vai brigar entre os melhores e com muita chance de trazer uma medalha para o Brasil no pentatlo, no tiro com arco, ou seja, modalidades que não eram tradicionais no Brasil e que terão oportunidade, como já tiveram o pentatlo. Nós já tivemos até a Iane, que será a nossa porta-bandeira aqui nos Jogos do Rio de Janeiro, que foi campeã em Londres. Portanto, eu acho que o esporte brasileiro está num processo de evolução. As Olimpíadas serão um fator, sim, que impulsionarão esse desenvolvimento, mas nós temos que cuidar do pós-Olimpíada. O Ministério já está olhando o pós-Olimpíada, né? A nossa preocupação já está mais voltada para o que vamos fazer no pós-Olimpíada do que propriamente com os Jogos Olímpicos, que nós consideramos que todos os preparativos já foram executados e nós já estamos prontos para dar início aos Jogos Olímpicos. Perfeito. Obrigado, ministro. Eu passo a peteca, então, para a deputada Flávia Moraes, para saber como é que a gente pode surfar essa onda que o deputado e ministro Pisciani nos fala que a Olimpíada deve gerar. Como é que a gente transforma esse pós-olímpico em realidade, poder ter arco e flecha nas escolas, poder ter mais handebol, porque a gente tem, como o ministro falou, a melhor do mundo, o time que é campeão mundial, mas não tem handebol em todas as escolas ainda, por exemplo. Bom, nós precisamos garantir recursos, né? Hoje a gente sempre considera a política pública, o esporte, com a política pública secundária, né? Então a crise atrapalha. Quando a senhora fala de recursos, já me vem logo a crise na cabeça. Mas nós temos aí alguns recursos destinados para o esporte, e a gente tem trabalhado isso na Comissão do Esporte através de alguns projetos que vêm das lotéricas, né? E que eles têm sido destinados à educação esportiva, às escolas, mas infelizmente só as escolas particulares têm tido acesso, né? Porque eles cobram taxas, as federações cobram taxas, os organizadores dessas competições. Então nós temos um projeto que garante já 50% desse recurso para as escolas públicas, né? Isso pode trazer um certo diferencial. Então nós precisamos... Me permitam um adendo rapidíssimo. É porque há uma concepção de educação arraigada no Brasil que é muito atrasada. O Paulo Freire já falava, no Brasil se imagina a educação do pescoço para cima, algo cerebral, ler, escrever e contar. O reconhecimento e a valorização e a descoberta do próprio corpo, com a sua potencialidade e beleza, é algo que é muito recente. Então eu imagino que essa falta de incentivo à educação esportiva tem a ver também com essa concepção, que retorna, inclusive, algumas visões muito conservadoras aí de que tudo que diz respeito ao corpo é algo perigoso. A Finlândia, deputada, para a senhora concluir o raciocínio, está tirando a meninada da sala de aula e colocando na rua, e com isso tem tido os melhores resultados que um país pode ter em níveis educacionais. A gente também pode seguir isso um pouco, ou as nossas ruas ainda são inseguras demais para botar a meninada lá? Não, eu acredito que é possível, se nós temos um sistema de esporte que venha trazer essas
questões que nós já mencionamos aqui, a questão da universalização, né, do acesso a todos os cantos, a questão da diversificação das modalidades, porque nem todos querem fazer o futebol, a gente pode atrair. Xadrez, né? Exatamente, Pode, né? a gente precisa estar diversificando, e eu falo que o evento, as Olimpíadas, é um evento que tem um simbolismo muito grande, né? Um evento pacificador, é um evento que une, né, o mundo inteiro, né? E ele tem esse poder, eu acho que é o momento. Acho que o Brasil não pode perder essa página da história, esse momento histórico que é de sediar esses grandes eventos mundiais e de repensar a sua política pública para o esporte, né? Então, acho que o momento é esse. Eu fiquei feliz de ouvir o ministro, a quem eu quero cumprimentar, desejar boa sorte no seu trabalho, colocando como prioridade próxima, depois da realização dos grandes eventos, justamente a conclusão, a efetivação desse Plano Nacional do Desporto. Isso vai ser muito importante para sistematizar, para consolidar a política pública do esporte no nosso país. E eu queria também cumprimentar nossos colegas que estão aqui, né? Cumprimentar Chico Alencar, Celso Pancera e também a Carmen, que nos acompanha aqui nessa entrevista, fazer uma referência especial à Comissão do Esporte, que tem feito um trabalho sério na última gestão de Márcio Marinho, onde ele criou essas subcomissões que têm feito um grande trabalho, e hoje com o Celso Halum, que também tem permitido, através dos projetos, das discussões, dos debates, da criação dessas subcomissões, um acompanhamento efetivo e a perspectiva de nós podermos trabalhar junto com o Ministério do Esporte esse Plano Nacional do Desporto. Carmen, eu queria a sua experiência de quem trabalhou popularizando o esporte aqui em Brasília, para você nos apontar onde que você enxerga potencial. A gente teria que fazer algo parecido com o que a Jamaica fez, que apostou num esporte específico, os muito rápidos, ou o Quênia nos fundistas, ou a Alemanha, o que ela fez com o futebol, ou a gente tem que apostar as fichas em várias mesas? O Brasil, na condição em que ele se encontra, a gente ainda não temos esse potencial para apostar as fichas pensando apenas no resultado nos jogos. Nós puxamos para o Brasil 3 competições importantes: Gimnasíade, puxamos também para cá Universiade e agora Olimpíada. Foram 3 grandes oportunidades e sempre com esse mesmo viés. A partir desse grande evento, agora nós vamos ter uma cultura nova. A partir desse novo grande evento, então eu acho que nós precisamos sim ter o atleta consciente do seu potencial esportivo, mas isso deve se dar na escola. É uma pena, meus colegas talvez, eles podem dizer, mas Carmen, e o Ministério? Não, a base é na escola, é ali que a criança está brincando. Olha, eu fico sonhando, e minha bandeira, hoje eu estou mais politizada, porque você vai percebendo que você fica nadando, e todo mundo me pergunta, e aí, Carmen, você ficou rica? E aí, Carmen? Eles imaginam apenas que o atleta, na sua concepção de chegar ao máximo, é a riqueza. Visto a pobreza que saem esses atletas dos lugares mais pobres, mais difíceis. Então, a busca é muito incessante por um ideal financeiro. Nós temos que mudar essa concepção. Temos que chegar na escola. Eu sonho em ver ali uma criança que chega às 7 horas, toma o seu lanchinho, meio-dia, come arroz e feijão, 4 horas vai brincar, fazer dever de casa, 4 horas vai embora para casa. Vamos reduzir o número de marginais que hoje está posto pela ausência das famílias. Vamos reduzir esse impacto doentio. Você encontra todas as crianças na escola, todos os pais na escola. Então, hoje nós temos que repensar essa política de alto rendimento a qualquer custo. Nós precisamos sim ver os nossos jovens com uma outra lógica, proteção total. E não vamos tirar esse peso. Colegas que estão hoje na Olimpíada, façam o seu melhor. Não precisa se preocupar nem esperar que a nação está lá torcendo. Mas se o seu resultado só vai expressar a realidade do nosso país, não adianta buscar nada. Se subirmos ao pódio é porque o país tem condições de colocar o pódio. E nesse momento, o nosso país não está dando essa condição para novos jovens. Então, investimento na escola. Escola, alegria, correr, brincar e deixa essa coisa natural de ser campeão. Não põe esse peso. Quantas vezes eu tive vontade de passar assim,
eu falava assim, que pressão, meu Deus. Como fazer uma pressão em cima de mim quando eu nem era a 100ª do mundo e tinha uma cobrança? Será que você vai ganhar? Como se do nada, na Olimpíada, eu fosse saltar da 100ª lá do mundo e conseguir um resultado. Isso não existe. Os nomes importantes já estão participando de meetings, já estão nos mundiais. Então, não adianta, atleta, não se pressione, faça o seu melhor. E nós vamos estar aqui torcendo para abraçar o campeão ou abraçar quem também não conseguir lograr essa medalha. Mas vamos agora, os atletas precisam se politizar, discutir essas questões que envolvem o esporte. Serem agentes de transformação. Tem que né? ser. E as empresas, em geral, patrocinam e dão força para aqueles que podem virar celebridades, grandes ídolos e dar retorno. Mas Então tem um retorno espírito econômico, capitalista, né, de Exatamente. concorrência Mas a qualquer isso é preço, inevitável, que não é Chico. para massificação. Isso é inevitável. Acho que tem que separar uma coisa, é aquela prática mais lúdica nas escolas que é necessária. Isso era parte do conhecimento, como você falou, Freire já falou, temos que pensar integral, o corpo como um todo, a inteligência como um todo, vergando todo o corpo, todo, né, esse sistema para o aprendizado completo da criança, do jovem. Ministro Pancera, me permita até pegar o embalo dessa colocação que o senhor faz. O senhor foi ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, até por um pouco período, mas esteve lá e viu mais de perto como a nossa academia está trabalhando. E o esporte tem potencial para inovação tecnológica também. Como é que está sendo trabalhado isso dentro das academias brasileiras? A gente tem, por exemplo, bons mestrados e doutorados em educação física, como outros países têm, ou a gente ainda está muito aquém nessa área? Tem. O que carece na pesquisa brasileira é transformar esse conjunto de papéis em efetividade. O diálogo com a iniciativa privada. Você tem também. muito mestrado, muito doutorado, muito pós-doc, muito texto bom, mas falta ainda transformar isso em produção, em Mas é a universidade que tem que efetiva. A universidade tem que procurar as empresas ou as empresas têm que procurar tem algumas as universidades que têm bons laboratórios e boas experiências, mas não se articulam. Por isso a minha ideia do Instituto Brasileiro, que, ouvindo aqui o Leonardo, eu apresentei o projeto a ele, o ministro, que é a rede, no caso é a rede que eles estão pensando fazer, que é uma rede ou um instituto que articula esse conjunto de iniciativas, utilizando a estrutura de ponta montada no Rio de Janeiro, para você fazer aquele funil e você leva para lá aquilo que o lúdico, que a base vai apresentando de maior potencial. Para você ter aquele conjunto de 300, 400, 500 que vão para a Olimpíada, para você ter aqueles milhões brincando nas escolas e praticando esporte. Então, essa rede ela precisa se articular para ela funcionar efetivamente. A rede ou o instituto, elas vão nesse mesmo caminho, né, que é construir um sistema que tenha essa base grande e essa pirâmide que se revela a cada 4 anos nas Olimpíadas, a cada 4 anos em números ímpares nos Jogos Pan-Americanos e também nos Campeonatos Mundiais. Né? E aí você vai potencializando isso e, obviamente, não vai deixar de aparecer ali o logomarca daquela empresa que investiu onde ela viu que iria dar lucro. Eu queria só citar um exemplo, essa questão de base. Durante muitos anos eu morei em Santa Catarina. Eu fiz o meu antigo ginásio e o meu ensino médio, né, antigo científico em Santa Catarina. Santa Catarina tem uma coisa chamada Jogos Abertos de Santa Catarina, os JASCs. Eu acho que isso, eu não sei se outro estado tem, no Rio de Janeiro não tem. É um exemplo sensacional de como você articula as escolas todos os anos. Tem os jogos micro-regionais, os jogos regionais e os jogos estaduais. É competitivo? É de competição? É de ganhar medalha? É, mas funciona muito bem. Isso eu falo que funciona há mais de 30 anos. Né? E serve como estimulador nos municípios para organizar. Eu lembro que a gente tentava jogar vôlei, nunca fui bom atleta em nada, mas eu tentava jogar vôlei e o nosso objetivo sempre era, no micro-regional, chegar no regional. Né? E isso era uma competição muito interessante, que eu não sei, no Rio de Janeiro não tem, Santa Catarina funciona muito bem, as escolas se articulam em torno disso. Deputado Chico Alencar, aproveitando que o senhor vai pegar a palavra agora, eu quero aproveitar
que é um professor de história que sempre usa perspectiva histórica nas suas análises, nos dissesse também, além do que vai dizer agora, como é que essa Olimpíada deve ser registrada nos livros no futuro. É um pouco exercício de futurologia, mas eu sei que o senhor é capaz. Primeiro, é meio inevitável se estabelecer o contraste. Um evento, um mega evento, né, internacional, que acontece num estado que vive uma profunda crise econômica, está, repito, oficialmente com a sua calamidade pública decretada, com uma rede de atendimento básico, de educação, de saúde, de saneamento, de segurança pública extremamente precarizada e, no entanto, numa cidade que é um sítio natural maravilhoso, esplendoroso, aconteceu esse evento. Agora, e o famoso legado. O largado da Copa. O que ficou. Eu espero que depois não surjam os escândalos que surgiram em vários estádios reconstruídos ou reformados para a Copa do Mundo de Futebol. A começar pelo Rio de Janeiro, onde há denúncias de propina para as autoridades. Brasília também. Então, mas esse temor existe porque é algo também arraigado na nossa estrutura política, a corrupção. Por outro lado, vai ter esse registro, mas é claro, aí você destaca se houver algum grande recorde e tal. Eu temo que a gente não tem um legado que é algo que pode ver nos países que vão estar lá no top 5, 10 dos que ganham medalhas, a cultura esportiva está arraigada. Você vai nos Estados Unidos, você vê a garotada jogando basquete nas praças públicas. Na China, nunca fui, mais ainda, imagino, inclusive tênis de mesa. Será que tem algum jovem, estimulado pela Olimpíada, praticando tênis de mesa em Curitiba? Será que tem gente nadando em Porto Velho? Será que tem gente assim animada com a ginástica olímpica em Maceió ou em Campos dos Goytacazes? Fica um evento muito concentrado, como um mega espetáculo, fantástico, né? As televisões e tal, mas a cultura esportiva não se dissemina como deveria, né? Então eu tenho esse lado cético. Nesse sentido, acho que é uma oportunidade que se perdeu, porque não é só a conquista que todo mundo vibrou há anos atrás. Opa, o Rio vai ser cidade olímpica e sediar pela primeira vez na América Latina os Jogos, mas Pan-Americano aconteceu no Rio. Tudo bem, teve começo, meio e fim, sobrou muito pouca coisa. Até o Engenhão teve que ser praticamente reconstruído, ficou parado 2 anos lá. E dinheiro público. Mesmo que seja com 60% de iniciativa privada, o dinheiro público está aí. Eu aproveito então a última pergunta. Casa do meu Botafogo. Que está na ilha do governador, espaço que é a casa do futebol. Botafogo, que é o time do novo presidente da Câmara. Eu aproveito a mesma pergunta para a gente fazer uma rodada assim de 30 segundos. A senhora acha, deputada Flávia Moraes, que entra para a história como um acerto a Olimpíada no Brasil? Lembro que há exatos 7 anos atrás, quando a gente ganhou, né, essa oportunidade, o ministro, então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que fez um discurso lá, dizia que seríamos a 5ª economia do mundo em 2016 e chegamos às Olimpíadas de 9º caindo para 10º. Como é que a senhora acha que os livros vão registrar para o futuro a Olimpíada de 2016? Bom, eu quero, nesse momento de tanta dificuldade, eu quero ser otimista, eu não quero ser cética. Não aconteceu ainda, está para acontecer, né? E vamos torcer para que realmente nós consigamos trazer as transformações que nós esperamos e queremos para o Brasil, né? Pode ser que tudo dê errado, mas eu quero torcer para que dê certo, eu quero torcer para que a história traga no futuro, né, a importância que esse evento teve na mudança e na transformação da política pública do esporte no nosso país. Deputado Pancera. Já deu certo, acho que a Olimpíada já deu certo. O Rio está começando a viver clima de Olimpíada, está me lembrando muito o Rio 92, aquele clima bom de festa da Eco 92, que eu curti muito e eu acho que eu vou curtir muito o Rio de Janeiro
nesses 16 dias. Vou levar meu filho lá para a Praça Mauá, ver se levo ele lá para o uma Parque ponta de inveja, Olímpico. viu, deputado? Não, eu acho Mas que vai a ser Baía de muito Guanabara, legal. Ó, mesmo com a Eco 92 continua. Mas isso é antigo. Tristemente Um dia a gente vai Continua ver a Baía banguela, de... um dia a gente vai ver a Baía de Guanabara limpa, mas por enquanto nós temos uma cidade melhor estruturada. Eu vou curtir, com certeza. Carmen, como é que a nossa Olimpíada entra para a história? Mais um evento, uma expectativa já implantada, e a prova disso, né? A expectativa de todos esses grandes eventos, uma expectativa duvidosa. Nossos atletas farão o melhor, com certeza, mas para existir mesmo esse legado, temos que estar com os atletas reunidos, discutindo não só a questão mesmo olímpica, mas a política como um todo nesse nosso país. Nós precisamos usar essa aparição que parece ser tão boa, as pessoas gostam e colocam tochas para poder sair aí mostrando as suas grandes marcas desses eventos. Nós precisamos trazer esses atletas para a discussão em todo sentido. Eu não precisaria de muita coisa, de quase nada, se tivesse um transporte de qualidade, escolas de qualidade, hospitais de qualidade. Eu não teria nada para dizer se eu não visse tanta coisa que está acontecendo hoje no Rio. E me incomoda falar, vai ser maravilhoso, está tudo perfeito, vendo tantos professores ali buscando seus direitos, e me preocupa muito com o que possa vir como legado. 257, o PL que está para ser aprovado aqui, ele sim será um grande legado negativo que nós vamos ter que engolir. Então, agora é festa, mas o amanhã já temos que estar com os olhos bem abertos para ele. Obrigado, Carmen. Subiu Eu encerro. no pódio de novo, Eu encerro. da cidadania. E eu encerro com o ministro Leonardo Pisciani lá no Rio de Janeiro. Ministro, como entramos para a história? Eu lembro que o não vai ter Copa acabou sendo frustrado em boa medida. Mas às vezes a gente se frustra por expectativa. A exceção do 7-1, que ali deu tudo errado, Mas o não vai ter a Olimpíada não chegou nem a começar. Não tivemos, como é que entramos para a história? Olha, nós vamos entrar para a história tendo sediado jogos exitosos, com muito sucesso. Aliás, ninguém nunca disse que as Olimpíadas resolveriam todos os problemas do Brasil e do Rio de Janeiro, mas elas foram argumentos para resolver muitos dos nossos problemas. E eu encerro aqui comentando a fala do deputado Celso Pancera, que disse que vai levar o filho dele à Praça Mauá nos próximos dias. E ele só vai levar o filho dele na Praça Mauá nos próximos dias porque as Olimpíadas permitiram revitalizar aquela região da cidade, que era uma região largada, abandonada, reduto de marginais, e que ninguém pisava lá nem de dia, que sequer à noite. E é um bom exemplo de uma das conquistas das Olimpíadas. Não resolveu todos os problemas, mas será uma grande oportunidade para o Brasil e que não foi perdida, não. Foi uma oportunidade aproveitada. Obrigado, ministro. Mais uma vez, agradeço não só ao senhor, mas à TV Alerj por possibilitar esse contato. Deputada Flávia, deputado Celso Pancera, Carmen, deputado Chico Alencar. E agradeço especialmente para você que nos acompanhou em mais essa edição do Expressão Nacional de hoje, que vai terminando aqui. Mas se você quiser rever e principalmente compartilhar esse profundo debate com os seus amigos, não só esse, mas outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos no YouTube. E na semana que vem, outro tema importante, a autonomia da Polícia Federal. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço mais uma vez aos participantes e até a próxima edição.